A Justiça Desportiva decidiu ontem punir Portuguesa e Flamengo pela escalação de jogadores que estavam suspensos. Com essa decisão, os dois clubes perderam 4 pontos na classificação final do Brasileirão e a Portuguesa foi rebaixada. O grande beneficiado foi o Fluminense, que continua na primeira divisão. O julgamento começou com um caso mais polêmico da Portuguesa. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu a condenação do clube pela escalação do meio-campo Everton no jogo contra o Grêmio pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador havia sido punido com 2 jogos e cumpriu apenas 1. Segundo os advogados da Portuguesa, o jogador foi escalado porque um dia antes da partida, o site da CBF informava que Everton estava liberado para jogar. Depois de 2 horas de julgamento, a decisão foi unânime, 5-0 contra a Portuguesa. Com isso, a equipe perde 4 pontos e está rebaixada para a segunda divisão. Realmente, se fosse o contrário, se a Portuguesa estivesse do contrário, se fosse o Fluminense, o resultado não seria esse. O Fluminense participou do processo como parte interessada, mas fez questão de dizer que a ação contra a Portuguesa não partiu da diretoria do clube. O Fluminense não moveu nenhuma palha por esse processo, apenas participou como terceiro interessado porque é um direito do Fluminense. Do lado de fora do tribunal, torcedores do Fluminense comemoraram a decisão da justiça como se fosse um título. Já a torcida da Portuguesa chorou o rebaixamento. O julgamento do Flamengo começou logo em seguida. O procurador pediu a perda de 4 pontos do clube por causa da escalação do lateral André Santos no último jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro. O advogado de defesa explicou que, para o clube, o atleta cumpriu suspensão automática depois de ter sido expulso pela Copa do Brasil. Para o tribunal, como o clube participava de 2 campeonatos diferentes, o Flamengo deveria ter esperado a decisão da justiça para cumprir a pena. Sendo assim, por unanimidade, o tribunal considerou que André Santos jogou de forma irregular. Com a perda dos 4 pontos, o Flamengo caiu para a 16ª colocação. Alberto Léo, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Léo, vou direto ao ponto. Existe chance de haver uma modificação nesse resultado depois dos recursos de Flamengo e Portuguesa? É difícil. Vai haver um recurso, um novo julgamento no próximo dia 27, que é sexta-feira da semana que vem. É difícil, mas não vamos dizer que seja impossível, né? Evidente que Flamengo e Portuguesa vão recorrer. A verdade, Luciana, é que isso tudo é um grande absurdo. O todo é um absurdo. A Portuguesa fez uma bela campanha no campeonato, chegou em 12º lugar, 5 lugares na frente do Fluminense, uma campanha muito melhor que o Fluminense. E para você fazer a justiça, que é punir a irregularidade, acabou havendo a injustiça do rebaixamento da Portuguesa. Esse é o grande ponto. O Fluminense não tem nada a ver com a história, não entrou com recurso. A iniciativa partiu da CBF. Houve um erro, sim. Agora, o absurdo na história toda é você, no final de 2013, ter um problema de comunicação. Você não consegue avisar São Paulo que o jogador está punido. Você sai de um tribunal e não sabe se o jogador pode jogar ou não. Essa matéria do Garretano mostra o caso do Flamengo. Acabou o julgamento do André Santos, o Flamengo achou que já tinha valido a pena, já tinha cumprido a suspensão. Para o tribunal ia ser no jogo seguinte. Então você sai do julgamento e não sabe o resultado dele. Então é uma problema de comunicação no final de 2013. Tudo é um absurdo. E acabou sendo punido a Portuguesa por ter escalado o jogador irregularmente. Agora, Léo, você acha que a lei deve ser mudada diante de tudo isso? É complicado. Você pode, de repente, considerar o seguinte: por que você vai tirar 4 pontos? Por que você não prejudica somente a equipe que cometeu a infração no ponto que ela ganhou naquela partida especificamente? Que hoje você já perde 3 pontos mais o da partida. Então, se a Portuguesa tivesse vencido o jogo, perderia 6 pontos. Como ela empatou, ela perdeu os 3 iniciais e mais um no empate que ela teve com o Grêmio. Então, no caso, você pode mudar, assim, você só vai punir pela regularidade naquela partida. Se você perdeu o jogo, você não perde pontos. Você ganhou, você perde 3, se empatou, perde 1. Talvez seja essa uma mudança. Outra mudança necessária, você fazer o julgamento logo na segunda-feira. Acabou o fim de semana de competição, joga na segunda-feira e todo mundo tem tempo hábil de saber quais são as punições. Exatamente. E isso abalou a credibilidade do Campeonato Brasileiro, não? Não, para mim não. A credibilidade não. O Cruzeiro foi o grande campeão com todos os méritos. Ficou chato para o Portuguesa ter caído. Agora, infringiu o regulamento. Aí o tribunal julgou a lei realmente. Tá certo, Léo. Muito obrigada. Nada, Boa tarde. Boa tarde.